Olá, boa noite. Eu sou a professora Sandra Silveira e estarei com vocês nesse módulo de Vigilância e Sistema de Informação em Saúde. Hoje nós iremos aprender um pouco da história da vigilância em saúde. No final dessa aula, não deixe de acessar as atividades propostas para vocês lá no APA. Vamos começar? Bom, antes de tudo, é importante a gente saber o que é saúde. Qual a definição da palavra saúde? Atualmente, a gente adota o conceito de saúde postulado pela Organização Mundial da Saúde em 1946, que postula que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou uma enfermidade. Quando a gente fala de saúde, é importante a gente ter uma noção de como que foi o desenvolvimento da questão da saúde desde a antiguidade. Bom, na antiguidade existia um modelo mágico religioso, ou também chamado xamanístico. O que é isso? Na concepção do modelo mágico religioso, a doença era gerada por causas sobrenaturais, ou seja, a pessoa ficou doente porque ela transgrediu uma lei divina. Tá? Então, para ter a saúde de volta, a pessoa tinha que fazer as pazes com as divindades. Como que era a questão também da higiene antigamente? Não se tinha aí muito conhecimento das questões relacionadas ao processo saúde e doença, principalmente dos vetores aí das principais patologias. Então, para se ter uma ideia, tem uma história bem interessante que a rainha Isabel de Castila, no século XV, ela se vangloriava de ter se banhado só 2 vezes na vida. Uma que foi em seu nascimento e outra um dia antes do seu casamento, que era uma tradição palaciana. No dia do casamento as pessoas tomavam banho, geralmente eles marcavam o casamento perto das épocas que o pessoal tomava um banho anual aí. Também aqueles famosos vestidos longos, cheios de pano, de tecido, eles raramente eram lavados juntamente com aquelas perucas. Então, era comum ter piolhos, ter pulgas. Há relatos também de que as pessoas na antiguidade colocavam pedaços de bacon no corpo, fazendo com que os bichos fossem atraídos para esse bacon. Eles colocavam o bacon para dar aquele cheiro, para disfarçar o aroma ruim por eles não tomarem banho. E as pessoas mais abastardas naquela época, eles tinham servos que eram responsáveis pela desparasitação todos os dias. Então aqueles servos ficavam ali catando pulgas, catando os piolhos ali dos seus senhores. Então, como que se deu a evolução histórica da vigilância no mundo? Bom, a expressão vigilância em saúde remete à palavra vigiar. A origem vem do latim vigilare, que significa estar atento ali, estar de sentinela mesmo. Então, no campo da saúde, a vigilância está historicamente relacionada a conceitos de saúde e doença presentes em cada época e lugar. Também está relacionada às práticas de atenção a doentes e a mecanismos adotados para tentar impedir a disseminação de doenças. Já é historicamente comprovado que durante séculos as doenças infecciosas, doenças parasitárias, que são doenças aí provocadas por parasitoses, e também doenças nutricionais, que são carência nutricional de muitas pessoas, mantinham a expectativa de vida das populações lá pelos 30 anos de vida. Então, uma pessoa que vivia até os 30 anos é uma pessoa que viveu muito, de acordo com a expectativa de vida dessas épocas mais antigas. E era muito comum também as crianças morrerem após o parto. As taxas de mortalidade infantil eram muito altas. Nessas épocas, então, tinha o agravante da ausência de tecnologia e ciência. Então, os cuidados se baseavam em isolamento social, quarentena e cordão sanitário. O cordão sanitário era um isolamento de bairros que eles faziam. Aquele bairro está infectado, então a gente vai isolar aquele bairro para que a doença não atinja outros bairros. Então, essas dificuldades elas se agravaram com o crescimento de atividades comerciais, efetuadas principalmente através dos portos naquela época. Os portos eram muito importantes aí para essas atividades comerciais, nessa troca de produtos entre os países. Então, essas atividades comerciais também colaboravam muito para o aumento de riscos e de epidemias. Então, as grandes epidemias da história, muitas delas foram marcadas por essas atividades, comerciais aí realizadas através dos portos.
o desenvolvimento aí das investigações no campo de doenças infecciosas e também o advento da bacteriologia, que é o estudo das bactérias, em meados do século XIX, levaram ao surgimento de novos e eficazes meios de controle de epidemias, entre elas a vacinação, iniciando a nova prática de controle de doenças, com repercussão na forma de organização de serviços e ações em saúde coletiva. Então surge aí a saúde pública, o conceito de vigilância. Em 1963, Alexander Langmuir, ele conceituou a vigilância em saúde como a observação contínua da distribuição e tendências da incidência de doenças, mediante a coleta sistemática, consolidação e avaliação de informes de morbidade e mortalidade, assim como de outros dados relevantes, e a regular disseminação dessas informações a todos os que necessitam conhecê-la. E a vigilância no Brasil, como ocorreu? Bom, o Brasil ele sempre foi marcado pela precariedade da saúde. Então, desde o período colonial até meados da década de 30, apenas as altas elites econômicas no Brasil, eles podiam ter acesso a um cuidado em saúde mais adequado. Então, os mais pobres, eles ficavam aí restritos a curandeiros, pessoas que iam lá oferecer algum tipo de ajuda para tentar controlar alguma doença, mas no geral não eram eficientes. Então, sempre foi marcado aí por essa segregação. Houve aí os esforços de alguns pesquisadores importantes na época, como, por exemplo, o Carlos Chagas, que foi quem descobriu a doença de Chagas, que é propagada pelo Trypanosoma cruzi, dentre outros. Porém, só em 1941 que foi realizada a primeira conferência em saúde. Nessas conferências começaram a ser realizadas com o intuito mesmo de debater questões de saúde. Então, a primeira conferência de saúde, que foi realizada em 1941, começou a debater a precariedade da saúde, da questão da saúde no Brasil. A partir daí, houve então a implementação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em 1975 no Brasil, e a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei número 8080, gente, uma lei muito importante aí, que representa avanços na área da saúde, que ela foi instituída aí juntamente com a nossa Constituição Federal. Então, ela incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e também vigilância da saúde do trabalhador. Essa lei definiu a vigilância sanitária como um conjunto de ações que vão proporcionar aí detecção, prevenção de fatores que podem determinar estágio de doença para as populações. Então, entre suas propostas de atuação aí, a vigilância epidemiológica, ela visa estabelecer o controle de doenças e não apenas ampliar o conhecimento sobre elas. Então, entre as ações de prevenção e de promoção à saúde.